E aí, estrelinha mais brilhante do universo, como é que você tá? Tudo bem por aí? Hoje vamos continuar falando sobre projeção astral. Finalmente chegamos na hora do despertar, na hora de acordar do lado de lá. Não, você não pulou nenhum vídeo, a gente chegou mesmo. Depois de 8 vídeos, esse é o 8º vídeo. Depois de 8 vídeos, a gente finalmente chegou na hora de acordar do lado de lá. A gente já falou de relaxamento, a gente já falou de psicologia, a gente já falou um pouquinho sobre meditação também. Espero que você tenha treinado o seu relaxamento, treinado a sua meditação, se acalmado um pouquinho como pessoa, treinado um pouquinho a sua neutralidade, porque ela é super importante para você chegar do lado de lá e, quando chegar do lado de lá, não perder a sua experiência. Tô cansado de ver relato e tô cansado de eu mesmo sair do lado de lá e perder a experiência, porque o coração começa a bater mais forte, o corpo se desespera e fala, vamos puxar esse espírito porque ele tá apanhando do lado de lá, é o capeta que tá pegando no pé dele, e vamos trazer ele pro corpo físico de novo. Aumentou a adrenalina, a gente acorda, não é mesmo? Não tem jeito. A não ser quando é pesadelo. Quando é pesadelo, o corpo não acorda a gente. Quando é pesadelo, o corpo fala, se lasque. Mas saber o que, né? E agora é a hora da gente acordar do lado de lá. E como é que a gente faz para acordar do lado de lá? Qual que é o grande pulo do gato? Bruno, me diga qual que é o grande pulo do gato. Metade do pulo do gato você já está fazendo, que é o relaxamento e a meditação, o mergulho interno sem dormir. Não adianta me dizer, eu faço meditação, mas depois de 5 minutos eu durmo. Não, você tem que meditar e continuar desperto. Porque o processo que a gente estava fazendo para continuar disperso no mergulho para dentro é o mesmo processo que a gente vai fazer para mergulhar para fora. Então eu vou te dar umas pequenas diquinhas ainda não é técnica. Caso você não tenha percebido, nesse passo a passo que a gente está fazendo, a gente está montando a técnica devagarinho aí com você, para ela ficar bem sólida, para você ter uma base bem sólida. E depois, quando você for na internet buscar técnicas de desdobramento e tal, você vai entender todo o fundamento da maioria das técnicas, porque é tudo que a gente já vem trabalhando aqui, psicológico, relaxamento, o que acontece do lado de lá do corpo, como funciona o duplo etérico, né? E agora a gente vai falar um pouquinho, então, sobre memória. Que esse é o grande problema do despertar. Não é que a gente chega do lado de lá, assim, dorme, e o espírito sai do corpo e ele fica meio que dormindo ali em cima do corpo, flutuando. Acontece de vez em quando. Sei lá, 3 vezes por semana, 1 vez por semana, 2 horas por noite, 5 horas por noite. Mas algumas horas você sai do seu corpo, você não deixa de estar flutuando ali em cima da sua cama e você vai fazer as suas atividades como espírito semilivre, né? E justamente quando a gente está do lado de lá, a gente não tá meio zumbi, a gente não tá meio... Às vezes a gente tá, mas na maior parte das vezes a gente tá plenamente consciente, como eu e você estamos aqui agora, vendo uma aulinha, falando com um amigo, indo numa balada, tem balada do lado de lá também, indo numa balada, lendo um livro do lado de lá, brincando com um cachorro, não sei o que você faz do lado de lá, né? Eu mal sei o que eu faço do lado de lá, que a consciência é muito escorregadia, mas assim, a gente não tá assim, grog do lado de lá, sabe? A gente tá consciente, a gente sabe o que a gente tá fazendo. O problema é trazer pro corpo. O problema é fazer o corpo entender estas informações, trazer estas memórias. Ou ainda, num estado um pouquinho mais avançado, fazer com que o corpo esteja ao vivo, vamos dizer assim, está conectado ao vivo com o seu cérebro espiritual. O seu cérebro material está conectado ao vivo com o seu cérebro espiritual, meio que fazendo um streaming ali, e o seu cérebro está sonhando meio que ao vivo com o que você está fazendo do lado de lá. Também é um grande desafio, mais ou menos é o mesmo processo, é a mesma coisa, a técnica não muda, a gente não tem uma evolução, digamos assim, das técnicas de projeção para fazer essa diferenciação. É muito difícil, tá bom? Eu já vou adiantar isso para você. Então, o que a gente vai focar aqui, que é o mais fácil de fazer,
é justamente trazer na memória do lado de lá para o lado de cá, para quando a gente acordar, ou para quando o cérebro estiver em estado, né, de sono profundo, que ele está tendo um sonho, a gente conseguir rememorar com a maior lucidez possível, que aí você meio que vai ter esse outro lado também de estar passando o streaming ao vivo para você mesmo. É muito doidão, mas é muito legal. Existem algumas técnicas para fazer isso. A base principal de tudo, o grande quadradão de tudo isso, é a sua lucidez o tempo inteiro. Tem que estar lúcido o tempo todo, tem que estar com a mente ativa, vivendo aqui, vivendo agora. Até por isso a gente trabalhou psicologia, emocional, relaxamento, meditação, para você ter capacidade mental, emocional, como pessoa, para viver o aqui e o agora. Porque o aqui e o agora, muitas vezes, cara, você sabe das suas dificuldades, eu sei das minhas, compartilho as minhas dificuldades com as pessoas com a qual eu convivo, e assim, às vezes estar aqui e agora é um momento difícil. A gente prefere estar no passado, ou daqui uma meia horinha lá na frente, ou então a gente simplesmente viaja na maionese, senta no ponto de ônibus e fica imaginando como seria se o Capitão América descesse do espaço, invadisse o ônibus para te dar um autógrafo, e aí ele ia falar com uma vovozinha, e a vovozinha ia dar uma canelada nele, e aí você já se perdeu. O aqui agora não existe mais, existe você, Capitão América, num date romântico em cima do arco-íris, entendeu? É uma coisa maluca. Então a gente precisa viver o aqui e o agora com a maior qualidade que a gente puder, com a maior quantidade de vezes que a gente puder. Pode viajar na maionese de vez em quando, ninguém tá falando pra você não viajar na maionese. Viaje na maionese de vez em quando, é assim que a gente tem ideias e tal. Mas, o que eu quero dizer? A gente tem que aproveitar os momentos que a gente está vivendo. O Saulo Calderon, nosso grande professor de projeção astral, ele tem uma técnica voltada nesse sentido, que é você se perguntar com quem eu estou, o que eu estou fazendo, será que eu estou dentro do corpo, será que eu estou numa projeção astral? E ele fala que ele fica se perguntando isso todo momento, tal. Eu tentei, honestamente, isso por um tempo, pra mim não funcionou. Tenta fazer, dá uma olhadinha lá no canal do Saulo, procura essa técnica lá. Ele dá uns títulos muito aleatórios para os vídeos deles. Eu não faço a mínima ideia em qual vídeo esteja isso, mas ele já falou isso em uns 5, 10 vídeos pelo menos. Se você dar uma caçada com afinco lá, você vai achar. Mas é meio que assim, né? Eu tenho uma listinha, deixa eu pegar uma listinha. O que ele fala assim, né? Quem sou eu? Onde eu tô? Por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Olhar nos olhos da pessoa, porque se é um obsessor, ele não sustenta o olhar. Ele manda ver se o celular tá embaçado, se não tá, se tem alguém nervoso, se tem armas, assim, se você tá segurando uma arma. Normalmente brasileiros não têm muito costume de ter acesso a armas, né? Se tá muito escuro o ambiente, porque pode ser de noite, né? Geralmente a gente faz projeção à noite. Se você tá com vontade de ir no banheiro, porque as sensações fisiológicas, não é? Geralmente elas acontecem mais dentro do corpo físico, do lado de lá às vezes é só um reflexo, não que não aconteça, mas é uma chance menor. E se você quer voltar para a sua casa, porque normalmente quando a gente está fora do corpo, nós estamos fora de casa, fazendo alguma coisa, e a gente está, às vezes, tá com desespero de voltar para casa, porque a gente sai no umbral. O umbral é aquela festa da cocada preta. A gente sabe que o umbral é um lugar meio perigoso, até mais perigoso do que o mundo que a gente vive aqui, porque lá ninguém morre, então os criminosos são um pouquinho assim mais intensos, não é? Nada para ter medo, nada para ter medo. Estude muito a sua moral, que você não precisa ter medo disso. Mas, né? Aí você quer voltar para casa, você tá no desespero e você fala, meu Deus, onde está a minha casa?
E aí, geralmente é um indicativo. Mas assim, honestamente, olha pra minha cara com honestidade. Você vai parar a cada hora do dia, a cada momento do dia, pra ficar fazendo essas perguntas? Você tá lá no seu cantinho de trabalho, você tá lá no seu cubículo de trabalho, seu chefe tá mandando 10 mensagens, o seu gerente tá mandando 20 mensagens pra você, você tá com o seu cronograma 10 minutos atrasado, todo mundo já tá te cobrando. Tem um cliente na sua bancada tentando fazer alguma coisa que simplesmente não existe. Isso toma o seu dia inteiro. Você não lembrou. Você simplesmente não lembrou de fazer estas perguntas. Você já se perdeu na situação. Eu acho um pouquinho antiprático. Eu, pessoalmente. Uma técnica parecida que eu achei na internet enquanto eu estava pesquisando. Lembra no vídeo falado que eu falei no vídeo passado, que eu falei de neurociência, que eu falei de um tiozinho chamado Jim Kwik? Ele mesmo. Eu achei o Jim Kwik e ele tem ele é voltado para esse negócio de memória, para esse negócio de lembrar. E ele tem uma técnica muito legal para a gente fazer memória, para a gente rememorar as coisas, não é? Para a gente decorar quase, que eu consegui integrar um pouquinho bem, né? Claro, ainda não faz muitos meses e meses que eu ando testando isso, né? Mas faz aí já algumas semaninhas que eu testei essa integração com a projeção astral e tem funcionado bastante bem até. Eu vou passar a técnica dele aqui em português, porque eu não achei a técnica dele em português, mas esteja registrado que a técnica é dele e que eu estou adaptando para o conceito de projeção astral, tá legal? Que é o seguinte, ele fala que a gente tem que buscar relacionar lugares com conceitos, com a coisa que a gente quer lembrar, certo? O que a gente vai relacionar? Os lugares com os eventos. Por quê? Por quê? Porque a gente já está vivendo o evento. A gente vai viver intensamente o agora com essa técnica do Jim Kwik, tá certo? Que é, você cria um evento no seu... Você procura um lugar no seu corpo que se relacione com o que você quer lembrar, forma uma imagem mental da situação, entendeu? E se toca assim de um jeito específico, fala algumas palavras-chave para você poder lembrar, e mais tarde, dentro da técnica de projeção, é importante você fazer de novo, mais para de noite, antes de dormir, para você relembrar, ou, o que eu recomendo bastante, é na hora que você acorda. Você teve as suas experiências durante o dia, gravou todas elas na sua mente com o método do Jim Kwik, foi dormir e quando você acorda, você faz. Porque aí é bem possível que você acabe intuitivamente, ao trazer as memórias do dia anterior, você traga também as memórias, ative também as memórias do seu espírito para facilitar esse processo. Sacou o lance? Sacou o lance? Agora, como é que isso faz a gente viver mais intensamente o agora? A gente tem que prestar atenção. Por quê? Ela é uma técnica que força um pouquinho a nossa imaginação. É uma técnica que, é claro, você vai ter que parar um pouquinho para pensar sobre como você vai fazer aquilo. Mas não é que nem a técnica do Saulo, que você tem que fazer uma lista de perguntas e estar atento a uma lista de indicativos se você está ou não está no corpo. Não. É simplesmente o momento de agora. Vamos supor que você, digamos assim, levou paulada de todo lado, de um evento após o outro evento no seu trabalho, não lembrou de fazer a técnica, né, do Jim Kwik, de mexer no seu corpo e tal, eu já vou explicar ela. Mas digamos que você não lembrou. Qual que é a vantagem dessa técnica em relação à do Saulo para mim, tá certo? É que você pode registrar o evento mesmo depois que ele já aconteceu. Não é que assim, eu perdi o evento e tal, não.
Você pode registrar ele depois e trazer de volta essa sensação. Porque você vai tentar lembrar, você vai tentar imaginar alguma coisa que no seu corpo represente aquele momento. Então você vai tentar reviver aquele momento e você vai buscando e rebuscando as sensações, o que estava acontecendo, quem estava onde. E fazendo esse exercício várias vezes, a sua memória vai ficando mais treinada. Você já vai começando a fazer os links, tá ligado? É uma coisa que leva um pouquinho de tempo, assim como na técnica do sal também leva tempo para você se acostumar. Mas, por lidar diretamente com o momento que a gente está vivendo, e por você ser capaz de pegar esse exercício e fazer depois do momento que aconteceu, e não depender exatamente do hábito em si, logo de primeira, eu acho que ela é uma técnica que nos leva um pouquinho mais adiante com mais facilidade. As duas técnicas chegam ao mesmo resultado, mas eu diria que a do Jim Kwik vai levar a gente sim com um pouquinho mais de facilidade, tá certo? Então agora vamos apresentar a técnica para que você esteja presente em todos os momentos da sua vida, tá certo? Vamos fazer o exemplo que o próprio Jim Kwik fez. Lista de compra. Eu fiz aqui uma listinha de compra para a gente decorar, tá certo? Para a gente não esquecer já de primeira, para a gente já não cometer gafes de primeira, mas agora eu vou convidar você a primeiro momento em 8 aulas que eu convido você durante o vídeo a fazer exercício comigo. Então não me decepciona aqui. E aproveita que você já está aí fazendo exercício. Deixa o like. É desse lado aqui, ó. Eu espero. Qualquer coisa inverta o vídeo. É deste lado. Deixa o seu like, por favor. Porque agora a gente vai entrar em técnica. Agora a gente tem que entrar em atividade. Ondas beta. Você procurou do vídeo passado que eu falei pra você procurar? Ondas beta. Agora. Sai de alfa. Você não tá meditando. Não é um vídeo pra você meditar. É um vídeo pra tu aprender. Clica no botão e vem comigo. Tá bom? Então a gente tem que decorar aqui o quê? A gente tem que ir no mercado. A gente tem que comprar bolo. A gente tem que comprar maçã. A gente tem que comprar café. A gente tem que comprar bolacha, azeitona e uma furadeira. Decorou a listinha? Duvido que você tenha decorado a listinha tão rápido assim. É uma lista curta e ainda assim eu já não decorei. Eu mesmo escrevi a lista. Faz 10 minutos que eu escrevi a listinha e eu não decorei. E eu já falei todos os itens dela aqui. Então assim, a técnica que eu vou fazer agora com você, ela vai parecer um pouquinho lenta, mas é porque é a primeira vez que a gente está fazendo ela, a gente está aprendendo, estou explicando no meio do caminho, né? Mas depois ela fica bastante rapidinha de fazer e eu vou dar um toquinho para você fazer ela funcionar no seu dia a dia, sem você precisar parar o que você está fazendo, tá bom? Então vamos lá, primeiro item é bolo. Então vamos imaginar o bolo aqui na nossa cabeça. Oh, delícia! Temos um bolo aqui na nossa cabeça. Pensa num bolo grande. Fecha os olhos, imagina um bolo bem grandão assim. Você está equilibrando ele na sua cabeça. Agora põe as mãos assim embaixo do bolo para você não cair. Se você equilibrar só na cabeça, esse bolo vai cair. Então põe a mão assim embaixo do bolo, segura esse bolo. É um bolo imaginário, não tem problema. Você está segurando um bolo imaginário. Segura o bolo, segura o bolo. Muito bem, abre os olhos para poder dar um exemplo. Muito bem, agora segura o bolo na cabeça. Segura o bolo na cabeça. Ai, segura o bolo senão ele cai. Muito bem, é isso. Imaginamos o bolo. Você imaginou bem o bolo? Um bolo todo confeitadão, bonitão, em cima da sua cabeça. Cuidado que ele vai cair. Não balança muito que ele vai cair. Segura o bolo. É isso, é tudo que nós precisamos. A gente já decorou o bolo. Hackeamos o corpo humano e a gente já lembrou do bolo. Segundo item da nossa lista é maçã. Vou deixar aqui atrás, é mais fácil. Maçã. Eu trabalho muito com chakras, porque a gente não esquece onde os chakras estão. Esquece. Então a gente não vai esquecer da nossa lista de compras. Então, a gente já usou o coronário. Vamos usar o frontal. Maçã. O que a gente pode pensar com uma maçã na testa? Você pensou mesmo que eu? Você pensou mesmo que eu? O arqueiro tentando acertar a maçã na cabeça do outro. É só você imaginar assim, uma maçã, aqui ó. Faz com a mãozinha, é importante fazer com a mãozinha.
segura a maçã aqui na frente. Ah, ele acertou minha cabeça. Não acertou a maçã, ele acertou a cabeça. Ah, atravessou a maçã. Meio trágico, né? Mas é só um exemplo aqui, tá bom? Aí você já tá tentando tirar a maçã assim, mas a flecha não deixa. Ah, muito bem. É um pouquinho trágico, eu admito. Mas é o exemplo que vem na cabeça na hora. E é assim, a gente vai fazendo, imaginação. Vamos usando a criatividade, isso ajuda muito. Segundo item, café. Esse é fácil. A gente já tá pegando café e já tá pegando aqui bem na garganta. É só você fazer assim, ó. Esse café desceu bem. Sente o gostinho do café, sente o cheirinho do café. Aquele café gostoso, meio amarguinho assim, meio docinho, quentinho. Ó, tá descendo assim pela garganta. Ah, que delícia. Dá até uma paz na alma, não dá? Café bom. Vamos para o próximo item. Bolacha. Bolacha. Agora, bolacha no cardíaco vai ser um grande desafio, né? Eu tô escolhendo fazer no chakras porque eu sou uma besta quadrilátera, entendeu? Mas você pode escolher lugares que você achar conveniente no corpo. Como eu disse, eu gosto de trabalhar com chakras. Mas vamos seguindo. Vamos imaginar, então, um escudo de bolacha aqui, bem no cardíaco, assim. Passa a mão assim, passa a mão no cardíaco. Você consegue sentir aquelas bolachas, sabe? Toda cheia dos detalhezinhos, que você passa assim, fica aqueles farelinhos na mão. Imagina aqueles farelinhos na sua mão, assim. Você tá passando a mão no seu peito, mas ele é meio feito de bolacha, assim. Tem uma bolacha aqui, assim, né? Parece que você pega assim no seu peito, parece farelo. Uma coisa esquisita, parece que é bolacha aqui, assim. Agora o próximo item é azeitona, segundo a nossa listinha. Você já pegou azeitona na mão? Você já cozinhou com azeitona? Que fica aquele negócio que é meio molhado, é meio macio, é meio duro. Parece um plástico. Pensa que você está segurando azeitona, assim, um punhado de azeitona nas duas mãos. Mexe na azeitona, assim, e fala, meu Deus, que sensação de azeitona na minha mão, né? Aquela sensação assim, e mexe. Pensa que você tá meio que brincando com a azeitona, assim, tentando entender por que você tem azeitona na sua mão, assim. E, por último, nós precisamos de uma furadeira. E na furadeira a gente vai pegar lá o chakra gástrico. Tá quase que ele não aparece, né? Mas, vamos lá. Pense então, eu vou pegar a cadeirinha. Eu vou fazer um malabarismo no vídeo. Se eu cair, você chama uma ambulância, tá bom? Olha, se eu cair, você chama uma ambulância, tá bom? Pra eu não morrer sozinho em casa. Então, aqui, o chakra gástrico. Esse é fácil. É só pensar. Você faz assim, ó, com o dedinho. E roda assim, ó. Ui, ui, ui. Faz o som também. Quantos mais sentidos a gente conseguir juntar numa mesma memória, melhor. O que a gente está fazendo aqui? Trabalhando a imaginação. A gente está imaginando uma furadeira aqui, né? Tentando furar o nosso chakra gástrico. Mas nosso chakra gástrico tá bom. Ele tá forte, então não vai furar. Não vai acontecer nada. Meus cabelos tudo voando nesse vídeo com malabarismo. A gente está imaginando o som. A gente está fazendo o som dele. Então estamos trabalhando também a audição. Já estamos trabalhando o tato e a sinergia, né, o movimento do nosso corpo. Então já são vários sentidos, certo? E no exemplo lá do café, por exemplo, a gente trabalhou o paladar e o olfato também, tá certo? Então quanto mais sentidos você conseguir envolver na sua imaginação, muito maior a probabilidade do seu corpo lembrar com total facilidade. O corpo, o cérebro o físico, ele não entende a diferença entre a imaginação e a realidade. Então, se você imaginar alguma coisa muito forte, para ele aconteceu. Então, vamos lá. Já teve vizinho fazendo construção, né? Você sabe como é que eu sou numa furadeira sem tirar nem pôr. Chegamos ao final dos nossos 6 itens da nossa lista. Agora, vamos lembrar da nossa lista? Se você quiser fazer a prova do 7, pausa agora. Tenta fazer, tenta lembrar da sua lista. Faz os movimentinhos. Vamos começar?
eu vou fazer aqui então, se você já teve a sua oportunidade de dar pausa no vídeo, né? Então vamos lá. Então, sem olhar a lista, minha lista tá aqui do lado. Sem olhar a lista, sem corte, sem nada, ao vivo. O bolo na cabeça que a gente tava segurando. A maçã, que alguém flechou a gente e ficou uma maçã cravada aqui na nossa testa. Não é mesmo? O café que tava gostoso. Sente o cheirinho do café. A bolacha, que tinha um monte de farelo aqui assim. A gente tava passando a mão, tava com os farelinhos, não tava? As azeitonas, aquela sensação desconfortável de azeitona na mão, ficou, não ficou? E a furadeira. Ui! E é isso, e é mais ou menos isso. E aí, a gente vai aplicar isso no nosso dia a dia, por exemplo. Um exemplo que, assim, eu acho muito fácil de a gente entender. Quando a gente sai no bar, no barzinho, no restaurante, que a gente vai com os amigos, com a família, o ambiente tá bom, aí você fala, pô, quero lembrar. Eu escolho lembrar deste momento do meu dia, escolho viver ele intensamente. Mas esses lugares, eles costumam ser muito movimentados, costuma ter música alta, muito barulho, você mal consegue ouvir as pessoas. Aí o que a gente pode fazer é o seguinte, minha nossa, quanto barulho, aí você mexe na orelha assim e você presta atenção, porque você está fazendo de propósito para você lembrar mais tarde. Seu cérebro vai prestar atenção, você já está prestando atenção você mesmo. Aí você fala, nossa, minha nossa, quanto barulho aqui, né? Pelo amor de Deus, meus ouvidos não aguentam mais. Ai, quanto barulho, tá muito bom aqui. Aí você dá uma olhadinha assim em volta da mesa para você fixar bem o rosto, as expressões das pessoas. Você pode integrar isso, você tem que usar bastante sua imaginação, mas você pode integrar isso do jeito mais sutil da sua vida. É questão de ter um pouquinho de prática e um pouquinho de imaginação. Usa os elementos que você tem naquele momento, sabe? Por exemplo, você passou o dia inteiro escrevendo no computador, certo? Aí você quer lembrar daquele momento que você estava escrevendo no computador. Passa a mão assim no teclado, né? Passa a mão no teclado, olha bem para o que você está fazendo, pensa bem no que você está fazendo com o propósito de lembrar mais tarde, certo? E aí, ou antes de dormir, ou logo quando você acordar, pega estes momentos do dia que você escolheu rememorar e rememore eles. Não precisa escolher todos os momentos do dia, porque a gente vive muita coisa. Aí tem dia que é mais parado, aí tem dia que é mais agitado, tem dia que a gente esquece de fazer, mas escolha assim, 1 ou 2 momentos todos os dias. Se comprometa 1 ou 2 momentos todos os dias para você fazer essa técnicazinha e lembrar ou na hora de dormir ou na hora de acordar, para você conseguir trabalhar melhor a sua memória, para você conseguir estar mais desperto aqui e lá. Pulo do gato? Se comprometa a fazer a mesma técnica durante a noite, do lado de lá, certo? Todo momento que for importante para você, todo momento aqui ou lá, não importa se você sabe que está dentro do corpo, se você não sabe, se você acha que é uma projeção, se você acha que é um sonho, não importa. Você quer lembrar daquele momento, você quer ter certeza que você vai lembrar daquele momento, mas de verdade, faz essa técnica. E aí, quando você for dormir ou quando você estiver acordando, você vai fazer a técnica e vai lembrar daquele momento que você viveu naquelas últimas 24 horas do seu dia. Do seu dia é meio redundante, mas você me entendeu. É isso que eu tenho para o vídeo de hoje. Eu vou trazer mais técnicas do despertar ao longo dos vídeos, quando a gente for entrar em técnicas específicas para o desdobramento, mas essa é a base fundamental sobre a qual nós vamos edificar as outras técnicas, tá bom? Um beijo enorme no seu coração. Tira essa furadeira que seu estômago já cansou dessa furadeira aí e vá tomar um cafezinho com bolo. Mas cuidado, não vá comer maçã. Um beijo.